Bom, tem bastante gente que deve chegar ainda também, que eu já tive alguns recadinhos aqui, mas devemos ter... Espera um pouquinho. Vamos lá, pronto. Perfeito, agora sim, vou começar aqui e depois os que vão entrando também vão pegando no meio do caminho aí. Boa noite, Fred. Oficialmente, muito obrigado pelo convite, meu querido. Isso é uma honra, é um privilégio. Eu fico bastante feliz de, assim, reunião inaugural nessa reunião que estamos fazendo aqui para falar de varejo, falar de shopping center. Eu não pensei em nome melhor para isso. E tive o privilégio de, justamente no primeiro nome, no nome que eu tinha padrão, de desejo mesmo para estar aqui presente, foi justamente quem aceitou o convite, o primeiro convite. O Fred, só para os demais que estão presentes aqui, que de repente não conhecem, ele é o maior especialista, isso eu falo sem medo de errar, em varejo do Brasil. E isso não só porque ele conhece bastante Brasil, conhece bastante varejo no Brasil, mas também fora. Ele já levou o grupo de empresários para fora também, para conhecer o varejo, como que se comporta lá fora, para a gente aprender, para saber também como que a gente faz para levar o nosso varejo, que tem uma característica muito própria, muito essa brasileira também. Levantou quantos voos, Fred, o ano passado? 182 voos para conhecer o Brasilzão. Eu acho que esse ano não vai ter 2. Brincadeira. Esse ano já mudou bem isso. E é um cara bastante profícuo, eu não vou falar demais, porque eu vou deixar ele mesmo se apresentar também, porque é bastante importante. Fred, muito obrigado, seja muito bem-vindo à minha casa. Para os que chegaram depois, como eu falei, desculpem a falta de jeito, talvez, é uma reunião de advogados, mas hoje eu fiz essa homenagem, prazer de ter sido convidado, que é o Reempreenda. Eu acho que nada mais propício do que essa palavra, esse neologismo, para o momento que a gente está vivendo, de reempreender. Fred, até para te mostrar um pouquinho a métrica do que eu tinha planejado para hoje, eu vou deixar você se apresentar, eu vou deixar você trazer para a gente grandes e valiosas informações com relação ao tema de hoje, que é, e agora? O varejo mudou? E aí depois, ao final, eu abro a palavra até para os advogados também, para a gente fazer uma deliberação das consequências dessas mudanças as implicações jurídicas nisso, né? Todas essas mudanças, o que reflete do ponto de vista do exercício da advocacia. Com a palavra, Fred. Obrigado, querido. Fala, pessoal, tudo bem? Bem, eu vou chamar de pessoal, eu vou ser bem informal como o varejo é. Né? Eu acho que eu tenho alguns amigos advogados, inclusive o Haroldo, sempre que a gente pode ser informal com o advogado, ele adora, porque é o momento que ele sai um pouco desse mundo que a formalidade, né? Eu não vou falar que obriga a viver, mas é o que dá realmente coerência e respeito à profissão. Eu às vezes, eu penso, não, vontade de fazer direito só para conhecer um pouco do que vocês conhecem, que eu acho tanto fascinante o mundo das leis, mas felizmente eu tenho bons amigos para recorrer e bons advogados também. Gente, o varejo não mudou, ele já tinha mudado, tá? Ele agora vai ser outro. Ele não mudou, são duas relações. Ele já tinha mudado para o ponto que as pessoas estão achando que ele mudou. Tá? As pessoas estão achando que ele mudou, mas o que elas acham que mudou, ele já tinha mudado. Mas ainda dava características e sinais de vida e de sobrevivência para negócios que ainda não tinham se adequado a essa mudança.
Eu acho que para falar de mudança e de futuro, eu acho que a gente tem que ir lá atrás, no passado. A gente tem que recompor alguns raciocínios para a gente entender todas essas características culturais, essas mudanças culturais que a gente está vivendo. Porque todo mundo está achando que a mudança ela está muito relacionada ao online, né? A internet, na verdade, ela faz parte disso nesse momento, mas a mudança é muito mais poderosa do que só um canal de vendas, ou 2 ou 3 canais de vendas a mais. Gente, tem 4.000 anos que a gente abre os nossos negócios pela manhã e esperamos os nossos clientes entrar. O comércio, ele tem uma característica cultural de passividade. O comerciante aprendeu a esperar o consumidor no seu negócio. E nisso ele veio por esses milhares de anos, né? Desde que nasceu o comércio estático, né? Lojas. E a partir daí nós sabemos que a civilização foi se compondo através das cidades. Toda cidade do planeta nasceu por causa do comércio e do serviço, né? As pessoas se deslocavam para buscar melhores. A qualidade de vida sempre esteve relacionada aonde tinha melhores comércios e serviços. Então, as pessoas buscavam as suas oportunidades aonde tinham. As capitais, o Nordeste que migrou para São Paulo, né, que construiu São Paulo, e assim, os imigrantes do mundo que construíram Nova York e os Estados Unidos. E isso, há milhares de anos, a gente tem essa atitude. Então, o consumidor que sempre dependeu do comércio, né, então ele também passa a não depender mais. Então, nós temos uma mudança cultural. Primeiro, passividade, não existe mais. Então, não adianta você abrir seu comércio e esperar o cliente entrar, ele não entrava mais como antes. Segundo ponto, característica de inversão de consumo. Um consumidor que sempre dependeu do comércio, ele não depende mais do comércio. Tá? A gente tem, inclusive, pessoas saindo de áreas que até então eram populosas, e os centros de cidade, por exemplo, é o primeiro exemplo disso. Todas as famílias tradicionais sempre viveram ao redor das praças, o centro de São Paulo. Eu tive a oportunidade de caminhar muito para São Paulo, né, Haroldo? Esse tempo atrás aí, e a gente consegue apartamento de 400, 500 metros quadrados num preço que realmente, né? É claro que eu acredito que São Paulo vai passar por uma revitalização muito parecida com Manhattan, vai ficar um centro de metro quadrado um pouco mais disputado, mas só para mostrar um pouco essa mudança, né, de característica. Então, primeira, a passividade que não existe mais. Segunda, a dependência do consumidor que não existe mais. É o comércio que depende do consumidor. A terceira, o preço como atributo principal de valor de produto. Ele não existe mais, tá? O valor do produto está totalmente relacionado a servir ou não ao cliente, atender ou não ao cliente. Só que o varejo ainda não aprendeu isso, ele continua caracterizando o produto no preço, no valor preço, e esse valor, ele perdeu a referência para o consumidor, né? Além de valores que estão no sistema solar do produto, que passaram a ser muito poderosos, que são os serviços. Hoje uma entrega é tão mais importante do que um produto ou uma marca. A gente entra no iFood para pedir um hambúrguer do Chico Burger, se ele não está lá, eu peço em outro lugar. Então não é mais o Chico, é sim o serviço que está atribuído. Então essa nova percepção de novos valores ao redor dos produtos. E outra percepção, que era antiga também, que é a percepção da velocidade em fechar negócios, em tentar forçar uma empresa, porque os mascates, eles não viam o seu cliente, né? E a gente tem algumas atribuições comerciais que vêm dos vendedores antigos, aquela pressa de atender, principalmente junto com esse relacionado ao preço que eu falei, que eu diria que é o nosso vendedor de rede. Ele não quer saber onde é que você vai botar aquilo, ele sabe que você não tem lugar para colocar aquilo, briga com o preço até você comprar por achar que é uma oportunidade única, e de repente isso vai para o fundo da gaveta para ficar mofando. Então,
Você vê que a gente está trabalhando aqui de diversas mudanças culturais muito grandiosas que acontecem no momento. Eu ainda não citei a internet. Verdade. Ainda não citei, né? Eu ainda não citei a internet para representar isso tudo. Mas tem outra mudança cultural. As empresas sempre se atrelaram às suas características físicas para ter sucesso. As empresas sempre atrelaram o seu número de lojas, tá? A sua representatividade tangível para ter sucesso. A sua característica física, a sua característica de imóveis, número de filiais, faturamento, a representatividade de sucesso sempre foi atrelado a isso. Nossa, o cara tem 200 filiais. Hoje eu diria que ele tem 200 problemas. Né? Então, as características físicas davam o poder de tamanho aos negócios, ele passa a ser substituído pelos intangíveis. E aí a gente começa a dar poder à internet. A internet conseguiu colocar um poder na mão de uma menina em casa, dentro do quarto, uma capacidade comercial superior a 200 lojas. Né? Quer dizer, há um poder de influência de consumo muito maior. Então, a hora que a gente junta isso tudo no mundo de mudanças, né, a gente já via empresas que já estavam sofrendo efetivamente com isso. E dentro dos intangíveis, os novos valores estão relacionados à construção efetiva da solução de um problema de um cliente. E nasce tudo através de um propósito. As empresas com propósito legítimo, tá, são as empresas que passam a ter capacidade e competência para continuar no mercado. Porque o consumidor, quando entra dentro de uma loja, seja ela online, seja no Instagram, seja numa loja física, ele não quer se sentir uma nota de 100. Ele quer que a pessoa perceba o problema dele e, através do seu produto ou serviço, né, o lojista consiga solucionar aquele problema. Seja deixando a cliente mais bonita, seja deixando ela mais magra através de uma roupa ou de um serviço, seja entregando mais rápido, seja através de milhares de outras características que não estão mais relacionadas ao que a gente viveu até agora. Ô Fred, então assim, o consumidor com essa independência, encerrando, com essa independência, ele passa a ter novas características que ainda a gente não... como tudo é cultural, Haroldo, e tudo que é cultural a gente tem dificuldade na mudança, é como se a gente tente comer o prato que você mais gosta todos os dias. Você não consegue. Porque culturalmente a gente foi desenvolvido para consumir um determinado tipo de comida, da mesma forma que culturalmente a gente se enraiza em diversas rotinas, né? E isso acontece com o varejo de 4.000 anos para cá. Quem está sofrendo isso não é o Brasil. Eu vi isso em Hong Kong, eu vi isso em Portugal, tá? Que inclusive é um país que vive um momento diferente do nosso. O povo acha, mas Portugal está atrasado. Não. Países vivem em momentos diferentes do que os outros. A América está à frente, não. Cada país equivale um pouco com o seu consumidor, tá? Então, são momentos diferentes, não é um atraso ou um adianto, né? Então, eu acho que tudo começa. Você vê que eu não falei de pandemia, entrei na internet no finalzinho e mostrei uma série de características que vão impactar agora. O que aconteceu, o que a pandemia faz é uma aceleração, ela dá um forward no que está acontecendo. Forward. A gente acelerou em 10 anos, em 5 meses, tá? Tudo que está acontecendo em termos culturais. Então, queria só deixar essa reflexão um pouco mais macro para a gente poder debater o futuro lastreado no presente. Aliás, as expectativas de futuro, porque eu acho que o cara que prevê futuro, para mim, não funciona. A gente não consegue nem prever uma chuva amanhã, ainda mais futuro. Esse trem de tendências, eu acho que é o seguinte, o que eu tenho feito nas minhas lives, nas minhas coisas, é o seguinte: gente, vamos viver o presente intensamente,
para tentar minimizar o que vem pela frente, ou maximizar o que vem pela frente. Minimizar o que é ruim, maximizar o que é bom. Maximizar o que é oportunidade, né, Fred? Exatamente. Excelente. E, Fred, pelo que eu percebo, até de acompanhando do seu material na internet, ou palestras, ou mesmo quando a gente tem aqueles bate-papos mais informais também, eu e você, que eu tenho o privilégio de ter isso daí de vez em quando, a gente percebe que as pessoas o varejista, de uma forma geral, ele vai vender menos produto, né? Ele vai vender muito mais solução, utilidade. Fala um pouquinho sobre o que é isso. Quer dizer, parece que não tem mais lugar para quem não vende algo mais do que produto, né? Gente, olha só, eu acho que o bom exemplo disso, a gente já veio com um crescimento muito grande da alimentação fora do lar, dentro do lar. Eu dei esse termo, né? Que são os serviços de entrega que começaram a oferecer uma conveniência para as pessoas. A gente tem que o quê? O que eu tenho de dica para os vendedores e para os donos de negócios, cara, Fred, como é que eu faço para vender nesse momento? E a gente vai chegar na sua resposta. Eu tenho uma frase que eu uso em todas as minhas palestras, eu tenho um linguajar muito simples, eu gosto de falar tudo, eu corro dos termos técnicos, porque eu falo com gente muito simples, né? E eu gosto muito do óbvio. E eu tenho uma frase, minhas amigas e meus amigos juristas, que a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Que, aliás, se aplica muito bem à vida de vocês, né? E se aplica muito bem a qualquer negócio. A gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Como é que a gente resolve o problema das pessoas? Conhecendo o problema delas. Entendendo o problema delas. Sendo um pouco mais profundo, através da empatia. Nos colocar no lugar das pessoas. Eu vou me colocar. A empatia é um ponto fundamental para comercializar qualquer coisa. É você se colocar no lugar da pessoa. Eu já vi uma pergunta ali sobre shopping center. O shopping center vai virar showroom? Não sei. A gente precisa o seguinte, nos colocar no lugar das pessoas. Eu ainda acredito que o shopping center vai ser um ótimo lugar para passear. E a venda é consequência de uma série de atitudes, como sempre foi. Tem muito tempo que o shopping deixou de ser um lugar de compras e a gente continua enxergando a coisa, mas eu não vou ainda chegar no shopping, a gente vai chegar no shopping. Né? Tem algum superintendente de shopping ou investidor? Que aí a conversa. Gente, e quando a gente trata de empatia, eu falo para as pessoas a seguinte coisa, gente, olha que oportuno. Nunca na história, talvez nós tivemos um momento tão empático como esse. Nós estamos aqui, nós todos, nós temos 32 pessoas na sala. Nós estamos em casa, um ou outro que estão no escritório. Está todo mundo de chinelo, ou de bermuda, ou de pijaminha, se estiver frio, está todo mundo numa situação. Nós temos a oportunidade de entender o seguinte, como meu produto ou serviço, aliás, tem 40 pessoas, como o meu produto ou serviço pode ajudar as pessoas nesse momento. Como que eu posso contribuir com as pessoas nesse momento? Né? O que o meu produto ou serviço pode contribuir com as pessoas? Aí as pessoas, Fred, eu vendo sapato. Cara, não adianta, eu não vou comprar um sapato. Não adianta você tentar empurrar algo na pessoa que você efetivamente, legitimamente, verdadeiramente não compraria num momento como esse. Então tem que vender uma pantufa, tem que vender um pijama, a não ser que eu ofereça uma oportunidade única. Cara, eu estou cheio de sapato aqui, estou sem dinheiro, aí você vai virar para o seu cliente, gente, me ajuda aqui, estou vendendo de forma oportuna a um preço melhor. Né? Máscaras, eu dei esse exemplo hoje, Ângela, depois eu vou te contar de máscara. Porque o brasileiro, um faz uma coisa, todo mundo faz. Por um lado, é interessante esse lado de pivotar o negócio, mas não adianta pegar toda a máquina de costura do Brasil e transformar em fábrica de máscara. Vai tudo virar calcinha, sutiã e cueca depois, né? Mas, só seguindo aqui, eu sumi aqui, eu continuo? Vocês estão me vendo? Eu acho que o doutor Eltimar está apresentando, tem que cancelar essa apresentação. Eu sumi aqui.
Então, ó, ele está com 80% de bateria. Eu vou contar isso. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse daqui. Né? Tem gente que está me vendo. Então, vamos seguindo aqui, de qualquer forma. Pronto, Então, a empatia, gente, ela está diretamente relacionada, tá? Deixa eu pôr aqui as perguntas que eu vou vendo o que vocês vão falando e vou direcionando a fala. A forma de vender. O que a gente precisa é que esses estabelecimentos, o shopping center, comece a se adequar à realidade do que a gente está vivendo. Mas a gente tem um problema no shopping center, que eu vou colocar, que é o shopping center, ele tem como natureza, o shopping center não é varejista. Varejistas são os lojistas. O shopping center é um real estate. Ele vive de contratos. O jurídico é extremamente forte lá dentro. Ele vive de aluguel de espaço, né, de tijolo, de prédio. Então, ele não é varejista. Esse é um conflito que nós estamos tendo há algum tempo, tá? Inclusive em reuniões que eu fiz com os superintendentes, é que está o superintendente e o investidor. De um lado a gente tem investidor, no meio a gente tem superintendente, e embaixo a gente tem lojistas. E o superintendente está no meio tomando cacetada dos dois, porque um enxerga o negócio de uma maneira e o outro enxerga o negócio de outra maneira. Só que é o seguinte, se os três pontos não se unirem para entender o cliente lá embaixo, que não é mais só o ponto físico, o equipamento que eles tanto falam, que é o negócio, entendeu? Ou eles começam a rever, porque até então o shopping ignorou a internet por não buscar maneiras de fazer a tributação, né? Ele veio, ao invés dele tentar se adequar ao que estava acontecendo, esse é o maior problema que a gente vai ter. A perca de faturamento do equipamento por falta de... que o cara vai migrar o faturamento online para outro lugar. Então, e com isso, a gente passa a ter um efetivo problema de faturamento do shopping center, de sobrevivência. Tá? E o shopping center nunca investiu em conhecimento efetivo para os lojistas. Quando investia, pedia, entre aspas, para não falar do online. Ele corria disso, ao invés de buscar um entendimento que ele poderia, de alguma forma, dar subsídio para esse lojista, dar um lugar para esse cliente pegar produto. Eu lembro, há uns 5 anos atrás, eu não sei se no shopping Ponta Grossa, eu falei, gente, por que vocês não criam aqui um drive-thru para o cliente passar aqui e pegar o produto de qualquer loja, um drive-thru compartilhado, como se fosse uma chapelaria onde o lojista vai lá, coloca num box, dá um número, tem um cara que vai lá e entrega. Então, tem gente que odeia entrar no shopping para buscar um produto, até porque ele tem que pagar de R$6 a 25, R$30 de um estacionamento de um shopping para resolver um pequeno problema, porque o shopping tem segurança e tem uma série de características que são importantes. Então, trazendo esse problema, nós temos que entender que a gente precisa, primeiramente, de um alinhamento entre os 3 pontos de negócio do shopping, que é um investidor, que aluga uma loja, o superintendente, que é contratado pelo investidor, e o lojista, que é cliente do shopping, mas o shopping não dá mais a condição que ele acha que dá para esse lojista. E o lojista também não sabe trabalhar de outra forma, porque ele está ainda abrindo loja e esperando que o shopping entregue fluxo dentro da loja, não é nem passar na porta. E também não faz o dever de casa dele. Se vocês observarem bem, o lojista de shopping tem 40 anos que as vitrines são idênticas às que são hoje. Se vocês caminharem num shopping há 40 anos atrás e caminharem hoje, vocês vão ver que a característica estática comercial é preço e produto. Né? É preço e produto. E aí a gente entra com uma análise que já estava acontecendo, por tudo aquilo que eu mostrei para vocês, né? Já estava acontecendo. Eu já vi ativações de equipamentos novos, aí há 10 anos atrás, a gente teve muito shopping pulando no Brasil, não lembro a data certa,
E eu lembro que os caras queriam vender loja. Eu falei, gente, não é que vocês vão vender loja se não tem um serviço dentro do shopping? Ninguém vai vir aqui, essas lojas não vão sobreviver. Porque o cliente já não tem mais característica de consumo como antes. Você vai para um shopping que não tem serviço, que não tem um correio, que não tem um cinema, que não tem uma praia de alimentação, que não tem um banco, que não tem... O cara não vai. Não tem um supermercado grande, um âncora verdadeiro, que o povo achou que sinônimo de âncora é falar que a loja é bonita ou grande. Então, eu queria só deixar assim, uma breve análise minha e eu fico à vontade. Perfeito. Fred, na verdade, uma das finalidades até dessa comissão de varejo e shopping center da OAB é justamente quebrar, derrubar esse muro, como se fosse um muro de Berlim, aí entre o varejista e o shopping center, porque a gente observa que realmente há essa... Eles teriam que trabalhar de forma sinérgica com o mesmo objetivo, e a gente nota que, na verdade, eles combinaram deliberadamente de brigar entre si. E isso sai todo mundo ferido, todo mundo machucado, como você comentou. Acaba que o shopping center, muitas vezes, ele acaba sendo um grande seu barriga, um grande proprietário do imóvel lá e só cobrando aluguel e não dando essa estrutura suficiente para que o pessoal tenha realmente um aviamento, que a gente chama até em direito, né? Um melhor rendimento, uma melhor performance. Por outro lado, a gente observa, até em estudos recentemente praticados aí, feitos, que o shopping ele tem encontrado, às vezes, o concorrente um parque de diversões. O parque público também, como o Parque de Ibirapuera, porque o cara prefere um domingo, por exemplo, falar, o que eu vou fazer com a minha família? Vou no shopping ou vou no parque, e acaba tendo aquilo como uma forma de lazer. Então, alguns shoppings começaram a investir, inclusive, nisso, como uma alternativa desse lazer, e aí, em decorrência disso, até pela conveniência, o cara acaba realizando as suas compras, né? E a ideia é justamente essa, fazer com que ele atraia esse público que iria se divertir em outro local, mas que também ele faça com que o lojista venda mais e dê ferramentas. Esse embate, Fred, você tem observado que isso está melhorando? O pessoal está se aproximando mais hoje, shopping center lojista, ou a relação ainda está muito neutra, muito morna, ou pelo contrário, está se afastando muito mais? E eu vou colocar uma faíscazinha aqui. Agora, pós-pandemia, logicamente, algumas lojas, principalmente as que têm um potencial financeiro, econômico menor, elas sentiram mais isso, e já começou o grau de inadimplência. E algumas grandes redes de shopping center, não vou ficar citando nomes aqui para não ser inconveniente, mas já ajuizaram ação não só da cobrança do valor, mas despejo também. Quer dizer, talvez maximizando, deixando bem claro isso de que, olha, eu não vou ser parceiro nesse momento, não. Eu estou antagonizando. Você tem que pagar e pagar em dia. Como que você entende isso, Fred? Tá? Essa disputa, primeiro, é sadia e, segundo, tem acontecido ou está melhorando um pouquinho? Não, agora vou usar uma palavra aqui, fudeu. Vamos lá. Desculpa. Não, mas acho que o primeiro ponto é o seguinte. Eu não sou advogado, mas a minha primeira percepção que eu tenho é que a análise dos juízes em relação a essas ordens de despejo não vão ser bons para os equipamentos. Os lojistas, porque os caras não estão sendo humanos, entre aspas. A gente vive um momento, né? Eu acho que os juízes, eles vão ter, peraí, cara, o cara, você fechou o negócio, o cara ele não pagou porque ele não quis, então é algo global. Então, eu não sou advogado, mas eu entendo que a parte de vocês, os juízes, vai ter muita coisa doida aí que vai quebrar, inclusive, cláusulas contratuais. Eu tenho essa percepção, tá? O que está escrito, né? Cabeça de juiz, né? Vamos lá, mas não é minha parte. O segundo ponto, eu acho que a gente precisa de alinhamento de propósito. Na verdade, os superintendentes, eles se evoluíram muito ao ponto de... porque eles não são gestores de shopping center, na minha opinião.
eles são juízes de conflito. Eles ficam ali, fica segurando o conflito. Shopping Center aprendeu a fazer uma coisa muito bem, que é marketing, a rotina de calendário promocional é funcional. Então, ele mostra serviço para o lojista, ele faz lá um evento no início do ano, apresenta as campanhas, chama o palestrante, já palestrei dezenas, chama no fim do ano, faz uma prestação de conta, dá aquela linha toda, né? Mas o que está acontecendo é o seguinte, os números, vou pegar um exemplo aqui de um lojista que tem 4 lojas em shopping centers em Belo Horizonte. O cara, ele e a esposa, eu acho que ele não põe 30 mil por mês em casa, com essas 4 lojas, ele é indústria, ele é loja própria, que é um salário padrão classe A de uma família para ter um padrão médio numa capital, não é nem ser rica, tá? E ele deixa para os 4 shoppings, deve deixar pelo menos uns 200 pau mês. Então, isso, primeiro que gera psicologicamente, ele deixa 200 para o shopping, 150 para funcionário, 200, 300, 500 para governo, deixa e sobra 30 para o cara, velho. Às vezes parece que é uma ONG, né, Fred? Sabe? O cara que é o dono do negócio, o cara que é o gerador de riqueza, o cara que assume os riscos, quando o pau quebra, o nome dele vai para o pau, tudo tá. E ele é o que ganha mesmo em toda a estrutura. Isso acontece na rua também, porém no shopping center, o shopping center, ele está matando os seus frutos, que são as lojas. Essa é a minha percepção, tá? Ele sem querer, por causa do modelo que ele não está tendo condições de mudar, de se readequar, de reanalisar o seu formato de remuneração com os lojistas, ele está colocando. Eu tenho um amigo meu que tem uma rede de lojas masculinas, que em Belo Horizonte e em outras cidades, ele está na busca de terrenos do lado do shopping e botando a loja, tirando de dentro do shopping e botando a loja do lado de fora. Tirando e botando, está voltando para a rua. Eles vão começar a voltar para a rua. Olha só. E se a gente vai ter, é claro, vai começar a fazer a migração, porque não dá mais resultado. Não é só o fluxo de pessoas que o shopping entrega. E existem lojistas que não têm essa capacidade de ir para a rua. E agora, o que a gente precisa entender, né, igual colocou aqui, essa guerra, deixa eu ver aqui, teve uma pergunta muito bacana que o Carlos falou, a disputa entre o varejo versus a administradora. O shopping não é varejo, ele é real estate. Tá? A superintendência, ela tem a gestão de marketing de varejo. Mas o restante, na minha opinião, é um grande conglomerado de... Como é que chama esses negócios? Antes de chegar no juiz, você manda os clientes para eles tentarem fazer um acordo. Como é que chama? Mediação, conciliação. E isso. Para mim, arbitral. O superintendente é um grande conciliador de problemas entre o real estate, entre o negócio, entendeu? E os lojistas. Eles ficam o tempo inteiro brigando com o contrato. Shopping center é puro jurídico, não tem nada de varejo. Varejo é lá na pontinha e o marketing faz uma atuação, uma propaganda. O mercado, ele vive de contratos. Então, se o cara não está dando dinheiro, ele pega, arranca e põe outro, que vai dar dinheiro. Então, chega um ponto, gente, em um mundo onde o propósito passa a cada vez mais fazer sentido para o consumidor final, que o lojista do shopping, sob essa pressão, ele não consegue mais atuar. Preço em shopping não é mais legal. Muita gente cria uma loja, por exemplo, shoppings que não fecham a conta, como Cidade Jardim, tem shopping, tem lojas gigantescas ali, e esse mundo do varejo, eu acredito que ele vai passar uma transformação muito grande agora, principalmente de itens supérfluos, né? Ou itens básicos até que passam a ser supérfluos agora, porque nós vamos ter... eu escrevi um artigo, até está no meu LinkedIn, e eu passo para vocês, mesmo com as lojas fechadas, elas vão continuar fechadas, mesmo com as lojas abertas, perdão, elas vão continuar fechadas.
mesmo com as lojas abertas, eles vão continuar fechadas. Por quê? Porque o consumidor ele não vai sair para comprar de imediato. Ele não tem recurso para isso. E se ele tem, por a gente ter um futuro extremamente incerto, ele vai segurar essa circulação. Esse dinheirinho que o governo está colocando aí, R$600, está colocando na mão das pessoas, esse dinheirinho não é daquela pessoa que ele está dando dinheiro. É do pequeno comércio que vai gerar uma breve circulação de dinheiro, porque esse dinheiro ele não dura uma semana. Então, nós vamos ter, minhas amigas e meus amigos, um problema de fluxo de pessoas e de redesenho na maneira de consumo. Existem, talvez, produtos que nós enxergamos hoje como básico que podem se tornar supérfluos. E, com isso, uma série de atividades de entretenimento, uma série de atividades como o cinema, que vão sofrer, inclusive, deflação, né? A gente vai ter uma baixa de preços por baixa busca, oferta e demanda. Fred, tá? Você estava dizendo no começo que assim, o consumo ele está cada vez mais ligado ou ele está intimamente ligado com a questão da cultura. Por isso que a gente observa culturas diferentes, por exemplo, na Europa, e hábitos de consumo diferentes também, em situações, momentos diferentes. Com essa pandemia, a gente se reeduca, a gente cria novos hábitos numa nova cultura. Nós já estávamos nos reeducando. Verdade. Nós já estávamos. A pandemia serviu como um catalisador, a gente trocava nesse processo aí. Carro a gente trocava de ano em ano, hoje o cara fica com carro 5, 6, 7, 8 anos, se o carro estiver atendendo. E já existe uma reeducação de consumo. Porque a gente teve a explosão de consumo no Brasil, porque a gente nunca teve a oportunidade de comprar nada. Pouca gente teve a oportunidade de comprar. E agora esse consumo já estava caindo no lugar. Agora, meu amigo, aí que o pau vai quebrar mesmo, porque ninguém vai comprar nada. O cara que está com o telefone, ele não vai trocar tão cedo, porque ele não sabe, é incerto. Os próximos 6 meses de incerteza é gigantesco. Então, eu faço muita analogia da Fórmula 1, né? O que é a pandemia? A pandemia, na verdade, é uma grande corrida de Fórmula 1, cheia de carrinho, cada empresa é um carrinho, e de repente entrou o safety car. Entrou o safety car e desacelerou todo mundo. Uns correram para o box, outros... Tinha carrinho lá na frente, que era inovador e tal, tinha carrinho lá atrás. E o que aconteceu? O que a gente tem que fazer? Manter os carrinhos andando até esse carro madrinha sair. Enquanto esse carro estiver lá, a gente tem que andar devagarzinho. Uns não vão aguentar e vão parar. Muitos, né, vão ter que se redesenhar. E mesmo Fred, o comércio eu vou abrir aqui a oportunidade das perguntas que fizeram uma pergunta aqui. Fizeram algumas. Na verdade, eu vou começar aqui pela observação do Dr. Marcelo Kowalski, está aqui. Os lojistas são hipossuficientes nessa relação diante do momento. Até para traduzir um pouquinho, mas eu acho que o Fred também, isso não é fora do habitué dele. Ô Fred, só baixa um pouquinho tua câmera que eu estou vendo só do seu bigode para cima, meu querido. Aí, excelente. Peraí, que eu não estou vendo. Isso. Pronto. Os lojistas são hipossuficientes nessa relação diante do momento. Eu diria que, assim, hipossuficientes, os lojistas frente ao shopping center, eles são já há algum tempo, sempre foram. Só que é bastante interessante notar que, no direito, quando a gente tem uma relação de um hipersuficiente com um hipossuficiente, ou seja, uma situação desequilibrada já de base, e aí podemos tomar, por exemplo, o direito do trabalho, em que você tem, por exemplo, o empregador e o empregado em situações de desequilíbrio até se prove o contrário. E o direito do consumidor, por exemplo, que você tem o fornecedor com uma possibilidade de acesso à informação, de conhecimento, de potencial tecnológico bem maior do que o consumidor. Vem a legislação e depois para equilibrar, para retomar esse equilíbrio nessa relação desequilibrada e dá mais prerrogativas, dá mais ferramentas jurídicas para uma parte do que para outra. É como se fosse, por exemplo, o Haroldo disputar uma corrida com o Usain Bolt, aí fala, Haroldo, mas como você não tem chance nenhuma, corre um tanto na frente aí, daqui a pouco a gente dá a largada para o Usain. E aí vocês tendem a equilibrar-se.
Então, o conceito de justiça é justamente tratar desigualmente os desiguais para poder alcançar esse equilíbrio. Acontece que na relação de shopping center é um tanto estranho que, embora haja esse desequilíbrio e a gente tenha um shopping center talvez com um poderio maior do que o lojista individualmente, o artigo 54 da Lei de Locação, que é o principal, digamos, dispositivo legal que traz informações legais sobre a relação de shopping center, ele acaba, ao contrário, dando mais ainda prerrogativas, mais força ao empreendimento, ao shopping center. Ele dá mais poderes, mais do que até na relação locatícia comum, entende? Então, isso é bastante curioso, é uma relação, sim, de um hipossuficiente, só que há uma exceção na tratativa, mas isso se justifica por quê? Porque é necessário realmente que o shopping center, o empreendimento, ele tenha essa batuta na mão, ele faça a regência dessa orquestra para poder, inclusive, por exemplo, estrategicamente, ter o poder de falar, ó, esse cara aqui, ele pode vir gratuitamente, porque ele vai trazer bastante público, e isso interessa toda a coletividade. Só que se não há essa mentalidade mesmo que o Fred estava comentando, de que eu preciso pensar no fim das contas no lojista, acaba já caindo por terra toda essa garantia, toda essa prerrogativa que a lei dá ao shopping center. No fim das contas, tal qual o varejista tem que pensar no cliente, o shopping center tem que pensar no lojista, não tem como fazer ele ganhar o máximo possível. Pois você sabe por que isso acontece? Nós temos um problema de representatividade no comércio, que nasce desde aqui fora, tá? A gente já tem uma diluição de confederações que nos representam. A gente tem um problema de confederações. Ao invés de ter uma, a gente tem 3. Então, a gente tem CNC, CACB e CNDL. Né? Então, a gente tem as representatividades da CDL, das associações comerciais e dos sindicatos patronais, que perderam ainda mais força agora com o fim da contribuição obrigatória. Sem dúvida. Quando isso acontece, a gente já tem, apesar que eles estão até se falando mais, tá? Mas eu já tenho um problema natural de diluição de poder de representatividade. No shopping center, as associações de lojistas de shopping center, tá? São fracas. São fracas. O lojista, ele não dá poder e não cria uma representatividade efetiva para elas. A Loshop, aí tem a associação de shoppings, que já são mais poderosas. Por quê? Porque shopping tem dinheiro e o lojista não tem. E o lojista como ele nunca foi representado efetivamente por uma associação ou uma confederação, ele tem uma dificuldade de participar. Né? Eu tenho relação aqui com a Federaminas, nós estamos fazendo trabalho juntos. Eu tenho uma live dia 5 com o presidente Valmir, com o presidente do Banco BMG, para tentar buscar recursos pessoal, mas nós temos um problema. Né? Ele não tem, estamos falando aqui, o Rafael, situação de vulnerabilidade total. Ele já era hipo, né? Ele já tem problema, ele já nasceu. Por quê? Porque o shopping nasceu para sugar. Tanto que eu tiro um pedaço do seu negócio para mim. E na contrapartida eu te ponho aqui e te dou conforto. Então, essa questão, tá? Essa questão é muito séria. Porque os caras não têm representatividade. Quem vai representar eles juridicamente em termos poderosos para brigar? Então, aí os caras, eles não têm equipe de advogados treinados, estrutura igual as associações têm, igual os próprios shoppings têm. Porque o shopping não é um shopping só. A gente está falando aqui de conglomerados. A gente está falando de Renasce, a gente está falando de Tenco, a gente está falando de... Né, então, eles são grandes e vivem do jurídico. Então, esse modelo antigo... Gente, eu não estou criticando o shopping center, o investidor, o lojista. Eu estou criticando o que acontece hoje. Devido, até pouco tempo atrás, funcionava para todo mundo. O shopping center arrancava o dinheiro do cara, o cara ganhava o dinheiro também, o shopping ganhava, o investidor ganhava, tudo no modelo, maravilha,
Show de bola. Só que é o seguinte, hoje não funciona mais dessa forma. Tem um lado que está sendo sugado. E o que acontece? Quando você vira um parasita, você vai matar aquele outro, você vai ter que achar outro, e outro, uma hora isso vai acabar. E isso pode matar o modelo atual no futuro. Então, os shoppings, os investidores, os próprios superintendentes, quando eu converso, o sonho deles é tentar convencer um investidor que tem que capacitar os lojistas, tem que melhorar os lojistas. O cara não está nem aí. Por quê? Porque investidor, o único propósito dele é fazer o dinheiro dele render. E quando a gente fala de negócios com propósito, tá danado. Aí não bate. Então é isso que eu enxergo. Perfeito. Rafael Brizola comentando aqui, temos uma empresa de café em shopping e que, por conta do coronavírus, está fechada. Por outro lado, as demais lojas localizadas em torres corporativas estão funcionando por meio do sistema delivery. Pois é, muita gente se adaptando aí. Oi, Haroldo. Eu recebi Oi, o Alexandre Fante. Eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, o pessoal comparando shopping center com coronavírus, né? Dentro do que o nosso palestrante falou, eu recebi aqui, estaria o shopping center para o coronavírus, o que está, né? Aproveitando o ensejo do momento aí. Eu até preparei um post, eu não tive tempo ainda de publicar hoje, Fante, mas mesmo o corona, e acredito que o Fred entenda dessa forma também, Fred, você não vai embora antes de falar do Pede pelo Zap, por favor. Queria muito que você falasse sobre isso também. Mas mesmo o coronavírus, ele trouxe benefícios também, ele trouxe oportunidades, ele trouxe novas formas de agir, né? Como, por exemplo, gente que não tinha ainda de jeito nenhum uma presença digital no mercado que, como o Fred estava dizendo, ele já estava em mudança, ele foi somente acelerado e talvez agora foi o empurrão, realmente, que talvez algumas pessoas precisassem para isso. Então, o coronavírus tem essa utilidade também, esse fator extremamente positivo. E o shopping center também, obviamente ele está polarizando com o lojista em muitos momentos, mas também ele tem as suas contribuições, seus lados positivos também. Mas vou passar aí para quem entende pra caramba, que é o Fred. Shopping center e coronavírus, dá para fazer essa relação, Fred? Cara, eu não diria isso porque a gente está há mais tempo. O shopping nasceu nesse modelo. O lojista entrou sabendo que era esse modelo. Só que esse modelo não funciona mais. Então, não é a gente criticar um modelo que foi desenhado lá atrás. Entendeu? Esses dias eu fiz uma palestra que tinha shopping no meio, não vou citar qual, mas o superintendente me ligou, inclusive eu conheci o superintendente. E ele me pediu, Fred, eu sei que você vai falar de vendas, e colocaram o termo finanças lá na minha palestra. Falei, cara, vocês são loucos, o cara que menos entende de juntar dinheiro no planeta sou eu ótimo para ganhar e melhor ainda para gastar. E é um saco sem fundo. Ainda brinquei com o pessoal do Sebrae, não, mas tem que falar, não sei o quê. E aí, Haroldo, ele me ligou pedindo só, Fred, por favor, tenha atenção aí, porque na hora que for falar, o que você vai dar prioridade para pagar? Para não ficar inadimplente com equipamento, com o shopping center, pedindo isso, entendeu? E tá certo, eu falei, em nenhum momento eu vou incentivar ninguém a ficar inadimplente com ninguém. Eu tô aqui para minimizar impactos. O impacto é um problema dele, eu quero minimizar o impacto. Como é que a gente minimiza o impacto? O custo ele já tem. Tentando vender alguma coisa que ele não ia vender, ou a maneira e tal. Então, os investidores já estão desesperados. Vocês que são advogados especialistas em shopping, pode ficar esperto que vai chover a ação. E esse troço vai virar uma jurisprudência do cão. E o shopping center, na minha opinião, o coronavírus, os juízes vão pôr cloroquina neles. E aí... Boa. Na verdade, Fred, até pegando carona nisso, a gente tem um projeto de lei já, o projeto de lei 1179. Ele foi, na verdade, proposto pelo senador Anastasia, então tramitou primeiro no Senado, teve 88 emendas, salvo engano, mas certamente mais de 80 emendas. Isso já foi para a Câmara dos Deputados, está lá, ontem teve o último andamento, pelo que eu acompanhei,
e ele trouxe algumas várias modificações, alterações, né? Ainda não é lei, mas ele vai trazer bastante importantes modificações. Uma delas é que, se passar realmente dessa forma, não vai ser mais permitido o deferimento de liminar de despejo numa ação de cobrança de aluguéis e, por consequência, despejo. Ou seja, o juiz ele só pode decretar o despejo daquele inquilino inadimplente ao final, na sentença, ok? Só que, com todo esse problema da pandemia, a paralisação, a suspensão dos prazos, isso é normal, é extremamente crível que vai haver um delay, um gargalo muito grande, e uma sentença que talvez saísse, sei lá, num tempo X de 8 meses, talvez saia com 1 ano, 2 anos, 3 anos, a depender do fluxo do gargalo que isso pode gerar com a suspensão dos prazos. Então, vamos entender. Quer dizer, o juiz não pode dar o despejo antes da sentença, ou seja, antes da decisão final dele. Ao mesmo tempo, ele vai demorar muito mais para ter essa decisão, essa resolução desse processo. Significa dizer que o shopping center que está entrando com vários despejos por aí vai meio que decretar, vai dar toda uma licença para que o inquilino deixe de pagar, falar, agora eu não pago mesmo, seguro isso daí, e vamos ver o que a gente faz lá na frente. Então, talvez formas alternativas de resolução de conflito, como mediação, negociação de alguma forma também, seja mais interessante, o que é oportunidade até para a classe de advogados, e também eu acho que faz muito mais sentido o que você está falando também, né, o Fred? Mas vai amaciar sim os investidores, vocês vão ver. Vai dar uma amaciada neles. Não vai ser ainda, mas vai dar uma amaciada. Eles vão entender um pouco o que acontece aqui embaixo. Tá? Tem uma pergunta bacana aqui do Wagner, ó. Como o crescimento em tão pouco tempo do comércio eletrônico? Ô Wagner, na verdade, o comércio eletrônico ele cresce 2 dígitos desde 2000, tá? Ele vem crescendo. Eu estou no e-commerce desde 99. Eu brinco que a minha monografia da Universidade de Ribeirão Preto foi uma plataforma de vendas online e os professores falaram que esse negócio de vender pela internet não ia dar certo. Mas mesmo assim, essa plataforma que eu criei lá em 2000 é uma das 10 maiores da América Latina hoje. Na verdade, o e-commerce ele ainda é muito pequeno perto da realidade brasileira. Mesmo as operações feitas não presenciais por outras, não só pelo carrinho de compra, como pelo WhatsApp. Nós vamos ter agora um boom, né? E um boom desordenado ainda de operações, de fechamentos de negócios online, tá? Mas mesmo assim, muitas operações vão continuar sendo físicas e as pessoas querem sair de casa para comprar também. Não é só, eu tenho aqui, eu poderia hoje, eu precisei de algumas coisas de farmácia, a farmácia que eu sei que ela vende online, mas eu queria sair de casa para comprar. Nós, consumidores, a gente quer ter o máximo de opções possíveis. Comprar online, pegar e ir lá, escolher e mandar entregar em casa. Então, a gente precisa entregar a opção. O crescimento que nós temos agora, que eu ainda não sei o número efetivo, porque a gente vive num país, gente, que infelizmente eu não acredito muito nos números das associações em tudo que eu vejo, e principalmente do governo. Eu não sou um cara que eu fico olhando dados de crescimento assim, de todo mundo, de toda hora. O que acontece é que é uma solução paliativa para o momento, vai continuar crescendo, mas não é toda a operação de negócio que vai... tudo dá para vender pela internet, mas nem tudo é do jeito que as pessoas acham que é. Então, assim, o varejista, ele vai continuar estando na rua também. O e-commerce, até ano passado, gente, eu acho que ele não passava de 10% da operação do varejo. Nossa. Tá? É claro que isso vai crescer, isso vai se desenvolver cada vez mais, vai continuar crescendo o e-commerce, mas, gente, existem operações de todas as formas. Quanto mais canais de vendas a gente oferecer para o nosso cliente, em momentos diferentes, ele vai atender. Tem hora que eu quero passar para pegar, tem hora que eu quero pedir pela internet,
tem hora que eu quero receber em casa, tem hora que eu quero receber demorado, tem hora que eu quero receber rápido. Então, o que nós temos que fazer é tratar cada ponto de contato desse como se fosse uma filial. Da mesma forma que uma rede tem 20 filiais em bairros, você pode ter uma filial, uma matriz no centro, uma filial que é o Instagram, uma filial que é o WhatsApp, uma filial que é o Facebook, uma filial que é a própria loja virtual, ou cada marketplace que você atende. Então, eu acho que a gente tem que determinar cada ponto de venda, inclusive vendedores podem se tornar filiais. Né? Então, eu penso assim, é uma questão de readequação cultural também do que eu falei lá atrás. Perfeito. Fred, fala um pouquinho do Pede pelo Zap para a gente, eu acho que está, inclusive, bastante no contexto aí do que você está dizendo. É o tal de criar empresas, né, negócios dentro do que a gente está vivendo. Eu estava aqui em casa 25 dias atrás, eu sempre apoiei muito uma iniciativa do Sebrae, que é Compre do Pequeno, que eu acho bacana incentivar esse giro de recurso dentro da comunidade. Só que eu comecei a procurar produtos e eu não achava vendedores de produtos que eles não estariam nem no Google Meu Negócio, nem no Instagram, nem nada, cara. Isso eu já sabia porque eu convivo muito com o Brasil, né? Eu conheço todos os estados, eu conheço o Brasil. A Kombi do Chuí ao Iapoque, parece um louco, mas eu fiz para estudar antropologia mesmo, para poder entender o Brasil. E eu criei um formulário no Google e comecei a compartilhar no meu WhatsApp aqui pela cidade, para as empresinhas se cadastrassem ali e eu ia fazer um link no site para quem quisesse pedir alguma coisa. Hoje, 25 dias depois, nós viramos um movimento, chama Movimento Pede pelo Zap. Nós estamos passando agora de 20 mil empresas cadastradas. Temos em todos os municípios brasileiros 160 embaixadores, mais ou menos, inclusive o Haroldo é um embaixador, 600 ou 700 entregadores cadastrados, né? E milhares de acessos por dia de pessoas querendo comprar na mão do feirante. E esse aplicativo, o que ele faz? Ele ativa a lista telefônica, só que na hora que eu chego no telefone de quem eu quero, eu clico e abro o WhatsApp direto da pessoa sem intermediários. Né? Toda a plataforma ela é construída para quebrar os intermediários, para blindar um pouco os pequenos sobre essas cobranças abusivas que a gente tem por serviço. E isso tem crescido, o movimento. Inclusive, Haroldo, eu preciso sentar com você para poder documentar esse movimento. Eu não sei se ela entra como uma associação, não queria que fosse uma associação, eu queria dar característica dela de uma startup de impacto social, ou seja, uma empresa que pode dar lucro, mas ela tem uma função social, e esse lucro pode ser revertido para ela, para ajudar essa estrutura que ela está rodando, entendeu? É algo que nasce de forma verdadeira e que ganha 1.000 a 1.200 empresas novas cadastradas por dia pela sua simplicidade. Deus do céu. Né? Porque eu quis construir algo e todo esse serviço é gratuito, né? Tanto para o entregador, quanto para o consumidor, quanto para o vendedor, que não precisa ser formalizado. Eu não estou preocupado com isso nesse momento. É a dona, eu tenho relatos aqui de gente que faz chocolate em casa que conseguiu vender, distribuidora de cerveja que ninguém estava achando e conseguiu vender para caramba, entendeu? É uma senhora que fazia marmita em casa e ela começou a ter um lugar para poder ser achada, e com isso ela começa... Não é nem o impacto financeiro que essa ferramenta faz, mas essa ferramenta ela dá a introdução digital para essa pessoa que não dá conta nem de gerir um Instagram por ser complexo e muito menos entrar no aplicativo do iFood ou do Rappi. Né? Então, aí, se vocês quiserem conhecer depois, é o pedepelozap.com.br, tá? PEDE. Eu não sei se cortou para os demais, mas para mim cortou justamente na hora que você falou o site. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Mas é exatamente isso. Quer dizer, aquele que não estava talvez com tanto acesso no digital, o pessoal tem dificuldade de repente justamente dessa penetração no digital, isso daí facilitou. Foi um empurrãozinho extremamente providencial, né? E aí a gente tem outros propósitos secundários, tá?
no que a gente está escrevendo no negócio, Haroldo, que um dos propósitos secundários é entregar conteúdo para esse lojista. Então, Legal. eu envio o meu livro gratuitamente, eu envio uma palestra de venda não presencial, uma coisa bem mobilizada para o cara que está ali, entendeu? Tá. Isso tudo é legal, tá? Então, é pelo meu propósito mesmo de contribuir com esse pequeno negócio, não só pequeno negócio, e muito menos negócio de bairro, porque o povo tem falado, compre no seu bairro. Eu queria falar com essas pessoas que a gente tem 5.700 municípios, 5.000 delas não tem bairro, porque são cidades pequenininhas, que todo mundo compra no mesmo lugar. Então, o Brasil não é São Paulo. Que, aliás, ontem, nossa São Paulo virou 4, tá? São Paulo agora é São Paulo Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e Zona Norte. Agora são 4 São Paulos, que isso facilita para o consumidor achar esses nossos vendedores. Perfeito. Fred, a gente está caminhando daqui um pouquinho para o final também, tem algumas outras informações. Eu queria também abrir o ponto de vista jurídico também dessas relações, do que você trouxe aqui para a gente, dessas transformações, do que tem acontecido. E a gente já falou bastante, entendo eu, com relação à alocação. Então, algumas tendências até, com esse projeto de lei sendo aprovado, a impossibilidade de concessão de liminar é algo bastante importante. Então, técnicas de negociação, eu falaria aos presentes aqui, que investissem nisso, porque técnicas de formas de resolução de conflitos que não necessariamente passem pelo judiciário, eu acho que vai ter um apelo muito grande para as empresas, isso tanto do lado do lojista, quanto do próprio empreendimento, quanto do próprio shopping. Também eu acho que ele simplesmente ir com muita força, ele pode simplesmente ver um espaço vazio lá, o que todo mundo que conhece os bastidores de shopping center sabe o quão é ruim para o empreendimento ter uma vacância alta. Isso não é legal e não adianta simplesmente ele falar, tá bom, estou entrando com despejo. E se o juiz for seguir, por exemplo, o que diz a lei, simplesmente assim, não agir com parcimônia, deferindo um despejo que não é interessante. Então, essa questão de meios alternativos de resolução de conflito, eu acho que fica uma dica, é extremamente importante para todo mundo. O e-commerce também, essa mesma lei 1179 de 2020, ela traz informação importante com relação, por exemplo, à supressão do, salvo engano, artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que traz a possibilidade de desistência em 7 dias da compra. Isso até para uma forma de fomentar e dar mais prerrogativas ao e-commerce. Ele vai suspender temporariamente até 30 de outubro, ou seja, comprou pela internet, pensa bem, porque você não pode se arrepender. Então, dando um pouco mais de prerrogativas para que o cara saia realmente do mercado do varejo físico e tenha mais um ambiente um tanto mais acolhedor no digital. E, do ponto de vista trabalhista também, que eu acredito que teve muitas transformações, com as próprias medidas provisórias aí que vieram, né? Mas também uma importante que a gente talvez não seja tão óbvio e não está tão prestando atenção é que o home office ele acaba sendo tão disseminado. E o home office ele não foi uma criação agora, ele foi realmente disseminado, mas com a reforma trabalhista em novembro de 2017, ele já tinha sido disciplinado. E ele não gera, é uma das exceções que não gera hora extra, por exemplo, mesmo quando se trabalha mais do que as 8 horas diárias. E então, tem um argumento muito próprio para isso, que o controle dessa jornada fica prejudicado, tal qual um vendedor externo, tal qual ocorre também com o cargo de gestão. Mas isso é uma discussão que deve haver também, tem bastante gente de muito gabarito escrevendo sobre isso, porque fala, peraí, mas com o avanço dos meios digitais, de repente, inclusive, para controle dessa jornada, eu estou lá conferindo se a pessoa está lá trabalhando, será que esse controle não joga por terra a possibilidade da pessoa ter esse elastecimento e, em decorrência disso, a gente ter também a condenação ao pagamento de horas extras?
É uma discussão importante também, oportunidade para os presentes aqui. E eu queria, por final, mais duas coisas. Uma delas é falar sobre o influencer que o Fred estava comentando agora, quer dizer, uma moça, às vezes, do quarto, com o celular, ela tem um poder de opinião, de formação, de cultura muito importante, às vezes mais do que um ator global, em horário nobre, porque às vezes mais... Não, aliás, tem. Aliás, tem. Tanto que a Globo está começando a levar os influencers para dentro de casa, porque ela perdeu a audiência. Ela tem o status de estar na Globo, mas não tem audiência. Se eu sair amanhã na Maria Braga, eu vou ter que contar para todo mundo que eu saí, para todo mundo elogiar, porque ninguém vê mais. Ele dá uma autoridade, né, Fred? Mas para o pessoal te ver mesmo, dá autoridade, ele vai ver no mas Instagram. não propaga. Não propaga. Exatamente, ele vai ver no meu. Aconteceu Entendeu? ontem isso, coincidentemente, com o meu amigo. O meu amigo, ele é o Vicente Carvalho, ele é daquele Razões para Acreditar. Ele tem um perfil muito legal no Instagram, até sugiro que o pessoal também siga, que ele tem boas notícias, sempre, né? E aí ele dissemina essas boas notícias, situações assim. Ele saiu ontem no Fantástico, e ele estava lá colocando, já que o pessoal não tinha visto no Fantástico, ele estava colocando no perfil dele, que aí sim o pessoal ia ver e falar, eu saí no Fantástico ontem, exatamente isso. Não, eu saí na Globo aqui, na minha cidade, aqui na Natal, eu tenho que postar para o povo ver, cara. E aí, para finalizar, então, falando dos influencers, oportunidade também, então, para os colegas aqui também, porque os influencers, eles têm, embora tenha muita penetração do ponto de vista de marketing, realmente, ele é um formador de opinião muito próprio, porque hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas costumam consumir vidas. Então, eu vou lá naquela influencer que eu gosto, eu vou naquele influencer que eu gosto, eu quero saber o que ele está fazendo nos bastidores, na vida dele. E aí ele, quando fala de algum produto, de algum serviço, aquilo acaba formando realmente a opinião. Então, as marcas têm muito interesse em fazer patrocínio desses influencers, só que acaba sendo um limbo jurídico, porque eles acabam sendo surpreendidos com uma carreira nova, que traz um rendimento, traz valores, só que não tem um preparo, tal qual há no profissional que realmente ele é contratado para esse tipo de coisa. Então, a oportunidade também de negócio para fazer o contrato de licenciamento também, alguns outros vários tipos de contrato das marcas com os influencers também. É importante, e os influencers e as próprias marcas, infelizmente, acabam pecando pela falta desses instrumentos jurídicos também. E, bom, como eu disse, eram duas coisas para finalizar, então falei de influencer, e eu queria abrir palavra para 2 ou 3 colegas que se sentirem à vontade, quiserem contribuir também ou fazer alguma pergunta via vídeo também, microfone, dirigida ao Fred, dirigida também a ambos, ou nem pergunta necessariamente, mas fazer qualquer contribuição também. Fique à vontade. Aqui. Deixa eu ver, tem alguma coisa no chat aqui também. Assistam Amor por Contrato, Fante falando aqui, fala dos influencers, exato, bastante relevante. O legislador atacando o nosso CDC. Tá aqui. Perfeito. Alguém? Boa dica essa aqui. Porque o Globo perdeu um pouco a audiência. Perfeito. Tá bom. Ok, aqui.